Bom dia. O tema de hoje, como derrotar Satanás. A palavra de Deus nos dá passos, nos dá dicas de como derrotar esse inimigo, que já é um inimigo vencido, mas que é poderoso para destruir qualquer ser humano. O primeiro ponto importante é conhecer a palavra de Deus. Em Romanos 10:17 diz, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Precisamos ter fé para vencer o inimigo. E a fé só vem pela palavra de Deus. Precisamos dela. Nós precisamos também crer que toda a Bíblia é inspirada por Deus, tanto o Velho como o Novo Testamento. A palavra de Deus, ela é luz, como eu já falei em outros vídeos, em Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O terceiro ponto é que a gente precisa ter consciência de que por mais que estudemos a Bíblia, nunca poderemos ter todo o conhecimento. É um tesouro precioso que quanto mais a gente cava, mais achamos preciosos tesouros ali. Além disso, estudar a Bíblia é desafiador porque, como diz Romanos 11:33, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis os seus caminhos, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Romanos 11:33. Em outras palavras, como uma mente finita como a do ser humano pode compreender a Deus perfeitamente, ele que tem uma mente infinita? Então é um desafio, mas é necessário para cada um de nós. O quarto ponto é conhecer quem é Satanás. É importante conhecer o inimigo. O caráter dele, o que é que ele precisa, o que é que ele quer fazer, o objetivo. Nós sabemos pela Bíblia que ele quer matar, ele quer roubar, escravizar, ele quer destruir. Saber como ele trabalha enganando, deturpando a palavra de Deus. Ele mente, ele acusa, ele trabalha de forma constante para cortar nossa comunicação com Deus. Por isso devemos evitar ler, ver, ouvir tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Tem uma citação do livro Patriarcas e Profetas muito interessante que diz: aqueles que não querem ser presa dos ardis de Satanás devem bem guardar as entradas da alma. Devem evitar ler, ver ou ouvir aquilo que sugira pensamentos impuros. A mente não deve ser deixada divagar ao acaso em todo assunto que o adversário das almas possa sugerir. Olha que interessante, isso está na página 337. E tem uma outra citação da palavra de Deus. Essa que eu li foi do livro Patriarcas e Profetas, mas agora é da Bíblia, que diz em Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, nisso pensai. É isso que tem que ocupar a nossa mente. Não podemos deixar que lixo fique entrando e atrapalhe o trabalho do Espírito Santo e quebre o nosso relacionamento com Deus. O quinto ponto que eu poderia dizer é uma vida de oração. A oração é a respiração da alma, é a nossa conexão com Deus. A gente precisa estar conectado à videira verdadeira que é Jesus Cristo. Somente em comunhão com Cristo nós podemos vencer, ter forças para vencer o maligno. Em João 15:5 diz: está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Precisamos estar conectados e a seiva passar do tronco para as varas, que somos nós. O sexto ponto é saber que existem falsos mestres, falsos profetas, são instrumentos de Satanás aqui na Terra, para enganar as pessoas. Para nos proteger, a gente precisa conhecer as Escrituras para saber se aquilo que eles estão pregando é a verdade. Em Mateus 7:16 diz que pelos frutos vos conhecereis. Também em 2 Pedro 2:1 e 2 diz assim:
Também houve o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Aqui está dizendo sobre falsos líderes e que estão aí para justamente fazer o trabalho de Satanás, para desencaminhar as pessoas da palavra de Deus. O sétimo ponto importante para vencer Satanás é saber que esse anjo caído, ele conhece a fundo as escrituras sagradas. Lembre-se que quando Jesus esteve aqui na terra, no deserto, ele foi tentado por Satanás. E Satanás enfrentou Jesus usando a palavra de Deus. Nós precisamos ter conhecimento dessa palavra, porque essa palavra é que vai nos dar conhecimento para vencer o inimigo. Precisamos estudar a Bíblia comparando texto com texto. Precisamos estudar com oração. Sem oração, a gente pode cair no caminho errado. Então, precisamos da direção do Espírito Santo para nos ensinar. O oitavo ponto para vencer o inimigo seria saber que jamais Deus removerá a desculpa para a descrença. Veja essa citação muito importante do livro Grande Conflito Condensado, página 232. Deus jamais removerá toda desculpa para a descrença. Todos os que buscam ganchos em quem pendurar suas dúvidas encontrá-los-ão. E os que se recusam a obedecer até que toda objeção tenha sido removida, jamais virão à luz. O coração não renovado encontra-se em inimizade com Deus, mas a fé é inspirada pelo Espírito Santo e florescerá à medida que for acalentada. Ninguém poderá se tornar forte na fé sem esforço decidido. Se os homens se permitirem contestar, verão que suas dúvidas se tornam constantemente mais acentuadas. Ou seja, em vez de questionar o que não compreende na palavra de Deus, nós devemos atender à luz que já recebemos e assim receberemos mais luz de Deus para conhecer a palavra. O nono passo seria saber que quem deseja fazer a vontade de Deus de forma genuína vai conhecer se a doutrina é verdadeira. Em João 7,17 diz assim: se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Jesus, são palavras de Jesus aqui. É muito importante conhecer a doutrina. Se tem vontade de fazer a vontade de Deus, Deus vai estar guiando para seguir a palavra. E o último passo seria saber que toda tentação pode ser vencida com êxito pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Por isso a importância de nascer a cada dia do Espírito. Em Zacarias 4,6 diz: não por força nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Satanás está bem ciente de que a pessoa mais frágil que permanece em Cristo é mais que suficiente para competir com as hostes das trevas. Portanto, procura retirar de suas potentes fortificações os soldados da cruz, enquanto jaz de emboscada, pronto para destruir todos os que se arriscam a penetrar em seu terreno. Unicamente na confiança em Deus e na obediência a todos os seus mandamentos, poderemos achar-nos em segurança. Isso está no livro também Grande Conflito, na página 233. E devemos seguir vigiando. E não nos deixeis cair em tentação, faz parte da oração que Jesus nos ensinou. Essa deve ser a oração, deve ser o nosso pedido de cada dia. E conhecendo quem é Satanás, conhecendo a fundo a palavra de Deus, tendo uma vida de relacionamento com o Senhor, protegendo as entradas da alma, sabe? Esse é o caminho para vencer o inimigo. E ele não tem como vencer um filho de Deus que segue por esse caminho. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a estarmos conectados com o Senhor e termos a presença do Espírito Santo. Esse é o meu desejo. Um grande abraço.